turma! Mais um episódio por aqui e essa semana nós temos aniversário de morte dessa de Queiroz. Então, enquanto eu estou dobrando as minhas roupinhas aqui no meu gaveteiro novo, que eu comprei um gaveteiro aqui pra reforma do apartamento, só que tá tudo uma bagunça. E eu falei assim, ai, nada melhor do que arrumar uma gaveta conversando com o pessoal do podcast. Então eu tava esperando esse momento de arrumar a gaveta pra isso aqui sair. Eu acho que vai sair bem no dia mesmo. Mas o que aconteceu? Assim, eu acho que tem coisas muito boas na literatura queirosiana e que eu levo pra minha vida. Mas, recentemente, eu reparei que talvez, se eu tivesse assim, uma filha, eu não deixaria, não é que eu não deixaria, mas eu iria introduzi-la no universo queirosiano um pouquinho mais tarde do qual eu fui introduzida. Porque eu conheci essa muito sem querer. Eu vi que no vestibular, lá no meu terceirão, no ensino médio, ensino secundário, eu teria que fazer vestibular sobre alguma obra dele. Na época era A Cidades e as Serras, depois foi a Ilustre Casa de Ramírez, enfim. Eu, curiosa, lá no 9º ano, já tava naquela maluquice. Mas essa não foi um autor que me pegou de primeira. A nossa amizade ela foi construída. E eu estudava, porque assim, eu acho que eu já comentei com vocês, na novidade, que eu fui estudar num colégio religioso. Porque era o sonho da minha vida, estudar numa escola particular, e meu pai era barbeiro, daí ele não tinha como, mas aí assim, quando ele meio que conseguiu me colocar na escola particular, a gente, sinceramente, nem pensou, eu acho que a gente nem pensava naquelas coisas de currículo, onde é melhor estudar, qual escola vai me preparar melhor para o vestibular. Sinceramente, eu não acho que era isso. Eu lembro de muito novinha querer estudar em escola particular porque eu achava os uniformes bonitos. Assim, gente, eu era adolescente, né? Eu era criança, não tinha noção de pedagogia, didática. E meu pai, menos ainda, enfim, não estava preocupado com essas coisas na época. Mas eu tinha aquela ideia, como todo brasileiro, né, de que a escola particular é melhor que a escola pública. O que não necessariamente é uma verdade em São Paulo, onde eu nasci, onde eu cresci e me criei, né? Existem muitas escolas boas, inclusive trabalhei em 2 delas que são muito boas. Mas se eu tinha essa coisa do luxo, eu acho, né? Estudar na escola particular. E por eu estudar num colégio que era evangélico, as minhas leituras de Essa, Saramago não eram muito boas. Basicamente, eu era a menina que, quando fazia redação de treino para vestibular, meu pai era chamado na escola. Eu já sabia, toda quarta, toda quinta, algum momento ia chegar um bilhetinho lá, na época já era mensagens, algum aviso ia chegar pro meu dito cujo pai, porque eu citava normalmente assim os maias, porque eu achava que era de bom tom fazer isso num colégio evangélico, mas eu não tinha essa ideia da ironia, da problemática, da hipocrisia familiar, dos traços que a narrativa queirosiana realmente traz para nossa vida. Para mim era assim, nossa, ele está falando tudo que eu vejo que eu não sei falar, porque eu já comentei aqui também em outros episódios sobre algumas questões familiares e pronto, todos nós temos problemas, mas eu enxergava muito daquilo, eu não conseguia falar, não conseguia verbalizar. Então quando eu comecei a ler essa de Queiroz, as peças foram se encaixando. Quando, por exemplo, nas Cidades e as Serras, que a gente pega o Jacinto e a gente vê que a história de um pobre homem rico morando lá na Champs-Élysées em Paris, tá entediadinho, coitado, pobre coitado. Mas quando ele se encontra na família, quando ele se encontra na verdade, quando ele se encontra no pouco, quando ele se encontra em Tormes, você lendo aquilo e principalmente sendo muito novinha, você entende que a vida não tá naquele luxo, principalmente dentro do que o meu ambiente me mostrava de certa forma. Então, assim, era um ambiente, na minha adolescência, por ter entrado nesse colégio e até em outro depois, que a gente se preocupava com a roupa, o tênis caro, a bolsa de marca.
E eu paro pra pensar hoje, eu falo, quão doentio é isso? A gente tinha 13, 14, 15 anos. E aí quando eu lia o Essa, eu falava, cara, é mais sobre isso do que do que eu tô vendo aqui, entendeu? Então, a literatura querosiana, ela foi se mostrando pra mim de um jeito muito diferente de outros autores que eu peguei e me debulhei, assim, que fiquei apaixonada. A Cidades e as Serras, de primeira, eu detestei. Eu olhei e falei, nossa, mais a história de um pobre homem rico, que todo mundo fica, já sinto, já sinto. Mas depois, em aulas, já numa outra escola, em que uma professora veio nos mostrando mesmo a graça, os episódios irônicos em que, pronto, ele estava no meio de uma festa em casa, levando a comida pelo elevador e acaba a energia, a comida fica toda presa dentro do elevador. Você vai rindo, você vai aprendendo a habitar na narrativa querosiana, como quando você aprende a entender piadas novas de um novo grupo de amigos, sabe? Você vai entrando ali. Então eu fui degustando quem era essa de Queiroz. Eu fui aprendendo a entender aquele universo, que não era também aquele Essa só de militar, de falar mal, de jogar na cara, porque quando eu pegava o Primo Basílio, os Maias, eu queria dizer o que ele queria de maneira adolescente raivosa, sabe? Parecendo um pincher. Eu ficava, é isso aí, como essa de Queiroz falou, esse mundo de aparências, eu tinha aquela coisa da adolescente de falar com raiva até. E não, essa é muito mais sutil, é muito mais sobre um avanço, é muito mais sobre o estudo, é muito saliente, é uma característica bem forte dos romancistas realistas e naturalistas, sobretudo, a forma como ele expõe a hipocrisia, que ele se indigna publicamente, mas também no privado, é a forma de condenação. Então, eu fui crescendo dentro daquilo e percebendo que a vida adulta é ainda mais cheia de máscaras. Na família, no trabalho, na vida, atualmente nas redes sociais. E aí, as personagens querosianas começaram a me ajudar a organizar a cabeça. Eu não sei como que explica isso, mas acho que essa é a palavra, organizar a cabeça. Então, no Primo Basílio, a gente tá até lendo agora, viu? A gente tá fazendo a leitura de agosto a setembro. Pode participar que tá muito legal, nós estamos tendo aula sobre cada etapa do livro. Mas no Primo Basílio, porque tem essa linguagem mais rebuscada, quer dizer, o Essa é mal interpretado. Dizem muito que a linguagem querosiana é complexa, século XIX. E claro, tem alguns termos do vocabulário francês até, enfim. Mas não é nada que, poxa, 5 segundos pensando você não entenda. Também aí envolve uma preguicinha, né, meus amores? Mas enfim. No Primo Basílio, sobretudo, eu acho que a Luísa e os personagens ali, a Juliana, o Jorge, o Basílio, me ajudaram a ver uma coisa que eu passei anos na análise tentando reformular, entender o porquê. A Luísa já foi meu Império Romano, assim, teve uma época que eu fiquei bem bitolada entender a complexidade dessa personagem, porque ela, aparentemente, ela parece ser a história, vamos lá, a história do Primo Basílio é a coisa mais fútil, mais simples do mundo. A Luísa, casada com Jorge, acaba traindo o marido com seu primo Basílio. Gente, este é o enredo. Mas na profundidade da personagem, eu vejo o quão errante nós somos pessoas com relação ao confronto. Porque por mais desconfortável que seja, o confronto ele é uma coisa necessária. O incômodo que eu levava, assim, era que eu via na Luísa uma busca constante pelo consolo, pelo exercício do apaziguamento. Eu via na Luísa uma tentativa, assim, ó, ela era infeliz. Não porque ela estava casada com o Jorge, não porque ela não estava feliz com a vida que tinha, ela era infeliz porque a ideia de alegria e de felicidade que ela tinha estavam no lugar errado. Eu acho que a gente faz muito isso hoje. Desfocando total do tema central do Essa, eu acho que a gente faz isso hoje.
a gente tá feliz na nossa vida, mas quando a gente abre o Instagram e a gente vê que a fulana tá feliz ali na vida dela, que é totalmente diferente da nossa, por algum motivo isso é normal. Se comparar, eu recebo mensagens que me deixam completamente avessas, assim. Eu tenho até que ter mais carinho com algumas mensagens que eu recebo, porque eu não consigo ter mais. Eu tô me tornando um ser humano queirosiano, porque as pessoas se comparam. Não entra na minha cabeça, assim, você tem um trabalho, você tem uma vida, você tem uma família. Aí, no lugar de, poxa, vamos ler juntas, vamos fazer uma coisa juntas, as pessoas se comparam do tipo, eu não leio como você. Mas muitas vezes a ideia que as pessoas têm de como eu leio nem é real. Eu não passo 12 horas por dia lendo. Em que mundo isso é cabível, isso é possível? Eu dou aula, eu edito aula, eu trabalho, eu dou entrevistas, isso me toma tempo. Eu vou à faculdade, eu faço um doutorado, faço tradução, eu faço tanta coisa que não tenho tempo pra ler como fulana acha que eu leio. Então, esse tipo de aparência, esse incômodo foi me levando muito pro encontro do universo queirosiano e até para as minhas relações, porque eu cresci vendo isso de uma maneira muito complicada, na escolha das nossas profissões, em como a gente sai do ensino médio tendo que escolher para sempre o que a gente vai ser, e eu via muitos colegas meus em dúvidas abertas e complicadas e não podiam decepcionar os pais, e eu ficava assim, mas como que a gente lida com o incômodo, com o confronto, com as próprias necessidades? Aí no livro do Crime do Padre Amaro, eu entendo a problemática do livro, que vai falar muito mais sobre as ilusões da santidade, é uma crítica à igreja, é um lembrete basicamente de que, sei lá, qualquer lugar pode se corromper, né? Quando a gente batalha pelo poder, pelo desejo, né? Mas esse livro em específico, pra mim, ele foi me deixando meio expediente na vida. Sabe quando você, muito nova até, é por isso que eu falo que talvez eu deveria ter esperado um tempo pra conhecer essa de Queiroz, porque eu fui laborando as pessoas à minha volta. Eu comecei a analisar se o que elas falavam se cumpria com o que elas faziam. Isso me tornou uma adolescente um pouco chata, não, muito chata, porque eu me atentava mais para as ações das pessoas do que pro que elas propriamente diziam, mas não é de uma forma terapeutizada, não, era de uma forma raivosa, eu acho que essa é a palavra. Então, o Crime do Padre Amaro, ele precisa ter ali um acompanhamento. Eu sempre falo, gente, não leia essa de Queiroz sozinha, procura uma amiga, pelo menos você lê, ou vai fazer a leitura dentro de uma aula, porque são livros, né, que podem interpelar um pouco a nossa visão, ou é porque eu era realmente muito nova, mas eu fui entendendo que não existe neutralidade quando se escolhe ver. Ao mesmo tempo que eu fui entendendo que o Essa não me deu respostas prontas, mas sim um repertório para encarar a vida, os desafios da vida, os relacionamentos, os amigos. São coisas que acabaram me sustentando e moldando muito de que eu fui, de quem eu sou. Esse episódio, assim, tudo que eu aprendi com essa de Queiroz, acho que a gente poderia resumir em: eu aprendi a olhar, a ser a pessoa que observa, mais do que a pessoa que faz, que produz, que, enfim, a forma como eu descobri a entrada da vida ali nas obras, nos personagens, nas ironias, nos incômodos, foi um pouco condenante para aquela até mesmo visão romântica que a gente tem do mundo, porque tem coisas que você vai ter que suportar o desconforto, olhar para o erro, para o nosso, para o outro. E eu acho que a gente vive atualmente, eu digo em 2025 mesmo, num mundo em que o confronto, em que a discordância é um problema. Mas eu digo assim, o que eu percebo é que se a gente discorda às vezes do sabor da pizza, isso é um problema. E na minha cabeça não existe pessoas iguais, não existe
o sabor universal da pizza. O que eu quero dizer é que o Essa me ensinou a não ser intolerante com a diferença. Eu acho que é isso. As pessoas pensam diferentes, elas são diferentes. Até mesmo em temas mais profundos. É claro que quando a gente vai falar de valores, é muito difícil conviver com pessoas que pensam completamente diferentes da gente. Eu não consigo, eu já tentei ter amizades ou pessoas à minha volta que, poxa, não valorizam tanto o estudo, mas na primeira frase do mas pra que você tá tentando aprender esse idioma novo? Eu já fico, amores. Como assim? Pra que eu tô tentando aprender um idioma diferente, um idioma novo? Pra não ser tapada, pra não ser cuca fresca, pra não bater na cabeça e dar eco, entendeu? Pra isso, só pro básico. Então, tem coisas na vida que é diferente de você discordar no sabor da pizza, claro. Mas o Essa, nesse ponto, tentou me ajudar, eu acho. Eu acho que ele vai tentando mostrar pra gente o que existe dentro, o que existe fora, o que é valioso, o que não é. É um autor muito diferente de outros autores portugueses, como Saramago, como Fernando Pessoa, Flor Bela. Claro, até mesmo em termos de poesia, Essa não produz poemas, mas o que eu quero dizer é que é um autor que te faz perguntar mais, é um autor que eu acho que é uma leitura também que te deseja mais. Porque você não passa por esse livro por esses livros como a gente lê outros autores, né? O Essa tem um jeito único de prender a gente na narrativa, deixa a minha cabeça, pelo menos, vivendo ali além do tempo da leitura. É muito difícil dizer que uma leitura do Essa não moldou algum segmento da minha vida, não me fez enxergar de alguma forma diferente alguma situação. Eu realmente descobri a necessidade de pertencer à minha própria vida. Eu acho que de todos os personagens, o que mais me marcou foi mesmo o Jacinto. Jacinto das Cidades e as Serras. Porque primeiro eu tive uma opinião muito ruim sobre ele, depois eu percebi que nas dadas medidas proporções, né, ele foi realmente o personagem que me fez enxergar as não futilidades da vida, a simplicidade do ser, a simplicidade do que eu precisava ser também. Eu acho que foi muito importante essa leitura no ensino médio, porque eu tinha aquela coisa bitolada na cabeça de que eu só iria fazer faculdade se fosse numa federal. Sabe essa coisa do luxo adolescente? Essa coisa da bolsa de marca, da roupa cara, da casa cara, da vida cara. Eu tinha isso, né? Apesar que, pronto, no Brasil, as escolas públicas, elas são gratuitas, né? Aqui em Portugal é um pouco diferente. O público não necessariamente significa gratuito. Então, no Brasil eu tinha essa coisa, né? Da faculdade de nome. E na época, pra mim, era muito difícil, porque eu precisava trabalhar, não tinha como me deslocar até São Paulo, eu era de São Bernardo, enfim, já contei essa história 1 milhão de vezes, mas o Jacinto foi um grande responsável por me manter em movimento, porque talvez se eu não tivesse lido aquele livro naquela época, eu não teria falado, bom, agora não dá pra fazer letras, porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha avó, não posso me deslocar até o outro lado de São Paulo, 2 horas de trem, não sei o quê. Mas dá pra fazer aqui a faculdade de pedagogia perto de casa. Então eu fui fazer a faculdade de pedagogia perto de casa com muitos olhares contrários a mim, dizendo assim, você estudou tanto pra você acabar numa faculdadezinha dessa, sabe, num tom meio pejorativo. E por incrível que pareça, foi uma analogia que chegou aos meus ouvidos e aos meus olhos, mais poeticamente falando, por conta de um personagem queirosiano. E o valor que tem hoje na minha vida, a minha formação de pedagogia, a diferença que esse diploma faz na minha vida é absurda, assim, a quantidade de vezes que num ciclo acadêmico ou num trabalho eu me destaquei, porque além da letras eu tinha a pedagogia, é inumerável, assim, eu acho que eu fui mais contratada pela pedagogia do que pela letras, ou por ter os dois, assim. Então, aquilo que pra mim estava sendo a fuga se tornou a minha moeda preciosa.
aquilo que pra mim estava se tornando até motivo de tristeza muitas das vezes, pelos olhares e pelas situações, se tornou minha relíquia, assim, não do jeito Teodorico Raposo de ser da relíquia dessa de Queiroz, mas porque no final ela é péssima, mas de uma relíquia mesmo, assim, de ser, de preciosidade, de encontrar algo que realmente mudou a minha vida. E pensando que, poxa, foi um personagem, não foi um amigo, não foi a família, não foi uma professora, não, foi um personagem. Foi uma ideia tirada de um livro escrito no século XIX. Foi um abraço, tudo bem que A Cidade das Serras é póstumo, né? Ele não terminou o livro, mas foi por conta disso, assim, essa consciência, essa coisa fora da pressão social. Eu acho que todos os livros do Essa me ensinaram de alguma forma a ir contra as pressões sociais. E agora que eu sempre digo que o sonho da minha vida é fazer 30 anos, porque eu não aguento mais os 20 e poucos. Agora, isso é ainda mais interessante, porque com 28, lendo essa de Queiroz ainda, e eu acho que vai ser leituras e releituras pro resto da minha vida mesmo, eu reparo que existe ainda mais pressões sociais do que eu imaginava. Nos 18, eu achava que aos 28 eu não teria que lidar mais com esse tipo de conversa, que eu não teria mais tantas pressões sociais, eu não teria mais tantos olhares, né, para a vida, mas pelo contrário, assim, até nas nossas idades, até para as nossas idades, existem certos enlaços, sabe? O que antes era que tipo de faculdade você vai fazer, muito além do curso, né, do nome da instituição, agora é a casa que você tem, o carro que você tem, as roupas que você veste. E ao mesmo tempo, isso já estava lá há muito tempo. Eu acho que essa é uma leitura muito importante, como um lembrete meio Sêneca, sabe? Sobre a brevidade da vida. De como a gente pode repassar esse universo, transcender além das aparências, além do que os outros acham, um encontro verdadeiro, sabe? Com o ser feliz, com o que eu quero pra minha vida, independente do que estão falando. É muito engraçado, porque o ser humano, ele há milênios, desde os gregos discute isso, chega a ser repetitivo, não é? Acho que a palavra certa é cafona. Eu acho um pouco cafona que a gente ainda esteja nessa mesma tecla, ainda esteja buscando dessa liberdade de se encontrar, de se achar, de saber que a gente não está atrasado dentro da nossa própria vida, para o que quer que seja, para onde seja e para como seja. Eu acho que as minhas lembranças com essa, de toda forma, são sempre boas, são sempre positivas. Eu consigo me olhar melhor. Isso é muito difícil, né? Ainda mais, não, acho que de certa forma as mulheres no todo são sempre instigadas a se olhar no tom de o que eu preciso melhorar, o que falta, como ser melhor nisso, como ser mais bonita, como ser mais magra, como ser mais inteligente, como ser mais... É engraçado porque um autor português, um homem, século XIX, um diplomata, que teria todas as características para que eu, por exemplo, nem olhasse para a escrita dele, acabou me dando tantas respostas, acabou me dando tanto aquilo que eu busco, né? Acho que é valioso a escrita queirosiana. Eu penso que não é só sobre literatura, é uma forma de afiar o meu pensamento, suportar melhor o que eu acredito ser desconfortável, mas que às vezes nem é, porque eu nem deveria me colocar ali, sabe? Enfim, turma, a minha gaveta ainda não foi arrumada, porque fiquei aqui agora. Mas é isso, eu quis fazer esse episódio para que a gente pudesse comemorar essa data tão importante nos estudos queirosianos. E para nós, se vocês quiserem dicas de leituras e análises, no Google Acadêmico existem várias, mas tem um livro do professor Carlos Reis chamado A Construção da Narrativa Queirosiana.
Eu gosto muito dele, caso vocês tenham acesso. Eu comprei na Feira do Livro do Porto, no ano passado. Acho que foi uns 3 euros, assim, é bem antigo. Acho que é mais fácil de encontrar nos sebos e nos alfarrabistas. Mas pronto. É um livro bem bom, que vai falando sobre cada um dos personagens e a gente vai tendo papo. O professor Carlos Reis, ele é um grande especialista na obra querosiana. Mas é isso. Um beijinho e até mais!